Você já ouviu falar dos hikikomori, a geração que o Japão quer manter em segredo? Imagine estar em uma rua movimentada de Tóquio. O brilho deslumbrante dos néons ilumina a noite, enquanto grupos de pessoas passam por você. Empresários em seus ternos impecáveis, estudantes descendo das salas de aula, turistas, fascinados pelo enigmático encanto desta metrópole. No entanto, em meio a essa efervescência da vida, existe um lado sombrio. Um mundo oculto em que, paradoxalmente, homens e mulheres vivem nas sombras, à margem da sociedade que a maioria de nós conhece. Essa é a nossa viagem hoje, uma exploração do Japão não tão brilhante. Uma realidade que não é amplamente falada, nem facilmente vista. Este é o reino da chamada geração perdida do Japão. Uma geração de jovens isolados, desiludidos com a sociedade, que muitas vezes optam por viver nas sombras da terra do sol nascente, afastados dos ideais tradicionais de sucesso e estabilidade. Mas o que ou quem é realmente essa geração perdida? Para ter uma verdadeira compreensão do fenômeno, precisamos viajar de volta no tempo para a década de 1990. Esta década foi um marco na história do Japão, um período de mudanças radicais e novos desafios. A economia japonesa, outrora um símbolo de desenvolvimento e prosperidade, estava em colapso, dando início a uma era conhecida como a Década Perdida. Essa espiral descendente econômica lançou uma longa sombra sobre a população, especialmente sobre a juventude do país. Os jovens que estavam entrando na força de trabalho durante esse tempo sombrio enfrentaram um mundo de trabalho totalmente diferente. Empregos seguros e carreiras bem-sucedidas, uma vez garantidos aos graduados, tornaram-se incertos. A pressão e a competição vigorosa tornou a vida profissional e social mais desafiadora e complexa. Hoje, essas pessoas compõem uma grande parte da chamada geração perdida do Japão. Os efeitos desse colapso econômico ressoaram por gerações. Não só a economia sofreu, mas também a mentalidade e visão de mundo da população. Com o mercado de trabalho instável e a incerteza econômica, essa geração cresceu num ambiente de desesperança e ansiedade. Empregos seguros tornaram-se ilusões, e a pressão social e escolar para ter sucesso apenas aprofundou sua angústia. Para muitos, a solução parecia ser se retirar completamente, não apenas da sociedade do trabalho, mas também da sociedade em geral. A geração perdida, também conhecida como hikikomori, optou por uma vida de isolamento, com muitos preferindo permanecer em seus quartos e se recusando a interagir com a sociedade. São pessoas que passam dias, semanas e até meses sem sair de casa. O governo japonês estima que existam mais de 500 mil de hikikomoris no país, mas especialistas acreditam que esse número pode ser muito maior. Os hikikomoris vivem numa sombra misteriosa, afastada do convívio social ou familiar. Suas vidas são guiadas pela noite, pela solidão e, muitas vezes, pela entrega a hobbies e passatempos que oferecem algum escape, seja ele na cultura do mangá, dos animes ou dos videogames. No entanto, é importante destacar que, apesar do isolamento, esses jovens não escolheram esse caminho no sentido estrito da palavra. Eles sentiram que foram forçados a embarcar nesta vida sombria devido à pressão do ambiente social ou escolar, à falta de apoio, a ansiedade e a depressão. Como você pode imaginar, isso representa uma crise real para a população do Japão, tanto a nível individual como socialmente. Para o indivíduo, a vida de um hikikomori é repleta de solidão e alienação. Socialmente, esta crise reflete uma série de problemas mais profundos na sociedade japonesa, incluindo a pressão para se adequar, a falta de apoio mental e a falta de alternativas para aqueles que não se encaixam no molde. Enquanto isso, a sociedade japonesa continua a lutar para entender e ajudar a geração perdida. Será que existe uma luz no fim do túnel para esses jovens? Haverá alguma mudança no horizonte para a sociedade japonesa como um todo? Essas são perguntas que continuaremos a explorar em nossa jornada. Para entendermos melhor a dimensão do desafio que enfrentamos, precisamos nos aprofundar um pouco mais na vida cotidiana destes hikikomoris. Vamos tomar, por exemplo, o ritmo de vida de um hikikomori típico. Eles podem acordar tarde da noite, quando a casa está silenciosa e o mundo lá fora tem poucas demandas. Eles saem dos quartos apenas para comer, tomar banho ou, em raras ocasiões, quando a casa está vazia.
A vida é passada na internet, jogando videogames, lendo ou assistindo televisão. Eles se comunicam com o mundo através de fóruns online e redes sociais, se é que se comunicam. Há também aqueles que dificilmente deixam seus quartos, confinados em um espaço que, ao mesmo tempo que representa sua prisão, é também sua fortaleza. Mas o que a sociedade japonesa está fazendo para resolver esta crise? A abordagem inicial foi de falta de compreensão. Os hikikomoris foram vistos como preguiçosos, pessoas que se recusavam a trabalhar ou contribuir para a sociedade. No entanto, à medida que o problema cresceu em escala e em visibilidade, começou a haver uma conscientização crescente de que esta é uma questão complexa de saúde mental e social. Foram implementados serviços de suporte, programas de reabilitação e iniciativas de conscientização. Psiquiatras e psicólogos começaram a estudar o fenômeno hikikomori, na tentativa de desenvolver intervenções eficazes. Embora ainda haja muito a ser feito, esses são passos importantes na direção certa. Mas talvez a mudança mais importante seja nas atitudes da sociedade em geral. Está começando a haver uma compreensão de que a geração perdida não é uma mancha na honra da sociedade japonesa, mas sim uma parte vítima de expectativas irracionais, pressões esmagadoras e um sistema que não proporciona suporte adequado aos que estão lutando. Ninguém escolhe voluntariamente se tornar um hikikomori, mas em muitos casos, se afastar parece ser a única opção viável para indivíduos que não conseguem lidar com as pressões e expectativas impiedosas da sociedade japonesa. Muitos desses jovens relatam sentir uma forte ansiedade social, uma aversão ao fracasso e uma sensação de inadequação que se torna insuportável. Os pais desses jovens também lutam para compreender e ajudar os filhos. Eles enfrentam o estigma social, a culpa e, frequentemente, não sabem como proporcionar o suporte emocional de que seus filhos necessitam. Famílias inteiras podem se sentir isoladas e sobrecarregadas, à medida que se vêem presas em uma situação da qual não sabem como sair. Conforme discutimos as particularidades dessa situação, fica claro que existem mais perguntas do que respostas e que cada história de hikikomori é tão individual quanto a pessoa vivendo-a. Mas talvez o mais importante seja entender que os hikikomoris não são um grupo homogêneo. São indivíduos lutando com desafios pessoais, emocionais e, frequentemente, familiares. Para concluir, é importante refletir sobre como podemos, não só no Japão, mas em todo o mundo, criar uma sociedade mais inclusiva, empática e consciente, que possa reconhecer e responder a esses problemas de saúde mental tão urgentes. Em uma sociedade cada vez mais interconectada, mas paradoxalmente isoladora, identificar e tratar dos problemas de saúde mental se tornou uma prioridade global. E o isolamento social vivenciado pelos hikikomoris no Japão está longe de ser uma questão puramente japonesa. Cada vez mais, vemos sinais de isolamento social em outras sociedades e culturas. Jovens ao redor do mundo expressam sentimentos semelhantes de angústia, alienação e falta de esperança. O medo do fracasso e a pressão pela perfeição são problemas transnacionais que afligem a nossa juventude globalmente. O aumento rápido e generalizado do uso da internet e das redes sociais também contribuiu para este fenômeno. Ao mesmo tempo em que essas ferramentas tecnológicas oferecem oportunidades sem precedentes para a conexão, elas também podem exacerbar os sentimentos de isolamento e inadequação entre os jovens. Fica evidente que a crescente desconexão entre o mundo digital e o mundo real pode ter consequências graves para a saúde mental e o bem-estar de nossos jovens. No entanto, não é apenas um problema isolado da geração mais jovem. Está se tornando uma crise global que exige a nossa atenção e ação. E o primeiro passo para enfrentar este desafio é o reconhecimento pela sociedade como um todo, de que esta é uma questão de saúde mental legítima que necessita de cuidados e intervenções adequados. Aprimorar a educação em saúde mental nas escolas, promover a tolerância e a compreensão das diferenças individuais, incentivar o diálogo aberto sobre sentimentos e emoções e fornecer redes de apoio eficientes são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais podemos começar a abordar esses problemas. Mas talvez o mais importante seja mudar nossa percepção de sucesso e fracasso.
e criar uma sociedade onde as pessoas possam buscar suas próprias versões de felicidade e satisfação pessoal, sem o medo de serem julgadas ou consideradas um fracasso. Certamente ainda temos um longo caminho a percorrer para resolver esta crise, mas a conscientização e a discussão aberta sobre o problema dos hikikomoris e de outras questões de saúde mental semelhantes já são um primeiro passo importante na direção certa. Esta tem sido uma viagem reveladora pelo lado sombrio do Japão e pela geração perdida. Com esperança e empatia, podemos encontrar formas de trazer essa geração perdida de volta à luz, tanto no Japão quanto em qualquer lugar do mundo onde pessoas estejam enfrentando lutas semelhantes. Nosso mergulho nas profundezas da geração perdida nos apresentou uma série de desafios complexos. A sociedade moderna, apesar de seus incríveis avanços e promessas de progresso e prosperidade, traz consigo sombras inesperadas. Mas, ao examinar essas sombras, temos a oportunidade de aprender e crescer, refletindo sobre as pressões que nossa sociedade coloca sobre seus membros mais vulneráveis. É uma chance de reavaliar nossos valores e prioridades, de nos perguntar se estamos realmente criando um mundo onde as pessoas possam florescer e ser felizes. Aos hikikomoris, a geração perdida do Japão, são um lembrete perturbador de que a felicidade e o contentamento não podem ser medidos apenas em termos de sucesso financeiro e profissional. São um testemunho poderoso de que a saúde mental é tão crucial para o bem-estar da população quanto o desempenho econômico. A história deles nos lança uma pergunta inquietante e urgente. Como podemos reorientar nossa sociedade para que valorize as pessoas por quem elas são e não pelo que produzem? É uma pergunta difícil e complicada, mas é uma pergunta crítica, cuja resposta determinará o tipo de sociedade que construiremos para as futuras gerações. O problema dos hikikomoris é seriamente complexo e exige uma resposta multifacetada. Precisamos de aperfeiçoamento educacional, reforma social, apoio comunitário e, acima de tudo, empatia. Voltamos agora as vistas para o futuro, na esperança de um mundo melhor. Um mundo onde todas as pessoas possam encontrar o seu lugar, sem medo de fracassar, sem medo de serem elas mesmas. Onde a solidão possa ser substituída pela conexão, a pressão pela compreensão e o desespero pela esperança. Este foi nosso documentário explorando o lado sombrio do Japão e a geração perdida. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco e não esquece de deixar seu like e comentar sua opinião. Até a próxima!